Irmãos, vamos então nessa noite abrir nossas Bíblias, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 21 até o verso de número 24. Filipenses, capítulo 1, verso 21 até o verso de número 24, que diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te clamamos, buscamos, prostrando diante da Tua palavra, que o Senhor nos traga a instrução, ilumina a nossa mente, mas ferva o nosso coração por mais amor por Ti. Que o Senhor toque nossas vidas, nos transforme, nos santifique, nos perdoe, faça a Tua obra completa em nossa vida. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, não agora, mas desde o início do culto e agora, para Te ouvir, ó Pai, e sermos ainda mais, ó Deus, pelo poder da Tua palavra que eu creio, Tua palavra de transformação. E assim eu Te agradeço e Te peço. Amém e amém. Nós estamos à véspera, amanhã, uma data comemorativa do nosso calendário. Nosso vídeo está sendo filmado, então alguém possa ouvi-lo. Já passou a data. Então amanhã, hoje dia 1º de novembro, amanhã 2 de novembro, feriado chamado Finados. Feriado chamado Finados, hoje diz dia de Todos os Santos, amanhã que é dia de Todos os Santos, agora me confundi, acho que é hoje, né? Hoje dia 1º, e então, relacionado com os santos aí, também ter esse momento de, para alguns, cultuar os mortos, para outros apenas guardar a memória, né, lembrar, para outros ir lá no cemitério dar uma limpadinha, cuidar dos parentes que por lá estão. Outros nem faz isso, né? Mas isso não é um grande problema. Às vezes a gente vê o nosso povo evangélico criticar pessoas de outra religiosidade, cuidar daqueles que lá estão ou que não estão lá, mas apenas os seus restos mortais, como diz a teoria. Nós temos que ver que no texto bíblico nós temos muitas menções, citações, tanto do povo hebreu como do povo antigo egípcio, que cuidava dos seus entes queridos, que mereciam todo o respeito, mesmo até depois da morte. Você não deixa por maneira nenhuma alguém ofender seus parentes, ainda mais se for a gente ter uma tradição de defesa materna, mamãe e papai. Falar alguém, não, seu pai não presta, sua mãe não presta, rapaz, respeita. Ah, mas teu pai já morreu, tua mãe já morreu, e daí? Ninguém aceita porque, só porque morreu, não merece respeito, não é assim. Porém, então, nós temos na cultura egípcia o cuidado com os mortos de fazer uma mumificação, guardado com todo zelo. E no povo hebreu, tempos de Jesus, nós temos isso também, o cuidado para com os mortos. Lembremos do texto da mulher que veio até Jesus e quebrou um vaso de perfume de nardo. E alguns repreenderam especialmente, né, Judas Iscariotes, que tá gastando muito dinheiro com coisa que não precisa, mão de vaca danado.
Não precisa mexer com isso não. Jesus falou, calma, ela está preparando já o meu corpo. Não só Jesus disse que ela estava fazendo um ato em respeito a ele, como ele já deu uma direta sobre a sua morte. Ela já está preparando. E o que acontece no domingo de manhã, após a morte de Jesus, quando as mulheres foram ao túmulo fazer o quê? Passar perfume. Era do costume da época, não é do nosso. E nem faço questão que seja. Nem faço questão que seja. Mas era costume da época. Pelo respeito, pelo cuidado, pelo zelo. No povo hebreu não é mumificação como no povo egípcio. Muitos vêem nas historinhas dos filminhos, dos desenhos, que Lázaro sai do túmulo todo enrolado em faixa, tudo. Que lá é faixa, mas não é múmia. A múmia seria tipo mumificada, assim, que a carne permanece, né, seca e etc. O povo hebreu não. Tanto é que falar, Jesus, já faz 3 dias, já está fedendo. Isso não é mumificação. É apenas aquele lenço, é um lenço de Lázaro que a gente vê em alguns filmes, etc., similar ao do próprio Cristo, né? Que a gente... Fugiu o nome aqui do lenço que é famoso de Cristo, como que é o... Santo Sudário? Isso, Santo Sudário. Que é o nome daquele lenço, de enrolar e guardar os mortos. Não era a mumificação, era apenas um lenço com maior cuidado. Bom, então, irmãos, essa questão é cultural, não é cultural do nosso tempo passar perfume, mumificar, nem nada, mas é do nosso tempo ir lá cuidar do túmulo. Isso não merece nenhuma crítica, não tem nenhum problema. Mas há um problema sério enquanto algumas outras questões teológicas. Mas sobre essa questão do morte, do velório, só quero trazer aqui uma ilustração até certo ponto cômica. Mostra para nós que você saiu de lá, menino. Meu assessor fugiu do ponto dele. Quero mostrar uma ilustração. Quem aqui assistiu aquele filme Alto da Compadecida? Um filme nacional, já tem alguns bons mais de 10 anos. Mas uma comédia maravilhosa. Eu tenho um filme original em casa, maravilhoso. E esse personagem muito engraçado, o Chicó, num começo do filme, para quem assistiu o filme vai lembrar a morte da cachorra, né? Que uma cachorra mesmo que morreu, aí o padre teve que fazer a benção da cachorra lá, rezar em latim e tal. E aí o Chicó estava na igreja depois da conversa com o padre, e ele soltou uma frase, obviamente do autor do livro e do filme, Suassuna, né? Uma frase muito que ficou marcada. A cachorra morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo, que só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo, morre. Você está vivo? Amém, né? Mas vai morrer. Tudo que é vivo, morre. E uma frase boa ali é que iguala tudo que é vivo. Iguala, ó. Como diz o ditado popular, ninguém leva nada dessa terra, não é? Se é grande, pequeno, gordo ou magro, todo mundo vai igual. Dos séculos ou sim fica tudo igual e todo mundo vai. Então, apesar de ser uma frase secular de um filme, já entrou na cultura brasileira, mas era muito engraçado, eu não podia deixar de passar essa ilustração, até porque eu já quase decorei todas as falas desse filme, muito bom. Irmãos, a morte é para todos. Se é para todos, nós precisamos nos preparar para ela. Nós precisamos também conhecer sobre ela. Tem gente que não gosta de falar de morte, de inferno e de demônio, né? Não, nós temos que falar dessas coisas. O ensino bíblico está aqui. Sobre o inimigo você tem que saber, sobre a morte você tem que se preparar. Isso é indispensável. E falar sobre morte é, às vezes, algumas coisas que nos causam dificuldade até mesmo de compreensão, mas não é assim não.
nós precisamos entender algumas coisas. Para nós meditarmos sobre este assunto, peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, Eclesiastes 9, versos 5 e verso 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 5 e verso 10. Diz o seguinte, Eclesiastes 9, verso 5 e verso 9, verso 10. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Verso de número 10. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Não é filme trash, não, de sessão das 11, para ninguém ficar com medo. Mas os mortos é uma situação de, principalmente no texto do Antigo Testamento, uma questão de isolamento. O mundo do Antigo Testamento pensa sobre morte um pouco diferente, ou muito diferente, do povo do Novo Testamento. E aqui nós estamos em Eclesiastes, no texto do Antigo Testamento, em que a morte para eles é um isolamento. Isolamento de Deus, isolamento das pessoas, da sociedade. E lá mesmo eles pensam que não há pensamento, não há conhecimento, porque como pode algum morto pensar em alguma coisa? Mas eu não quero me restringir à morte. Mas sobre este assunto eu quero apenas dizer que a pior morte não é a física, e sim a espiritual. Pois em vida existem muitos mortos, separados e isolados de Deus. Se o povo do Antigo Testamento acha que morte é isolar-se do mundo, viver num não mundo, se isolar-se da comunidade, que o ser humano é um ser sociável, vive em sociedade, mas também isolado até de Deus, porque o morto não se comunica com Deus. Esse é um pensamento próprio do povo do Antigo Testamento. Depois no Novo Testamento há uma grande mudança nessa perspectiva, mas trazendo essa ideia do ateu, a pior morte não é a física, e sim a espiritual. Pois sem vida, pois existem muitos mortos separados de Deus, mesmo vivos. Como pode? É vivo ou é morto, pastor? Quero ir para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dentro da parábola do filho pródigo, que os irmãos tanto conhecem. Evangelho de Lucas, capítulo 15, apenas o verso 24, que os irmãos vão lembrar do texto. Quando o filho volta, o pai de braços abertos o recebe e diz assim: porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Expressão que o pai usa, que meu filho estava morto. Mas como que estava morto e reviveu? Ele nunca morreu. Ele estava perdido neste mundo, estava espiritualmente morto, não morto fisicamente. Isso que é o complicado. Temos mortos-vivos. Pastor, isso é complicado, é muito complicado, porque é uma questão de convicção de fé,
e salvação. Para apertar um pouco mais a rosca da porca, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Até o último livro da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Uma das cartas às igrejas do Apocalipse, mensagem à igreja de Esmirna. Diz o seguinte, Apocalipse capítulo... Eu abri no 2, perdão, é no 3 aqui. Esmirna não, igreja de Sardes, tá? Mensagem à igreja de Sardes diz assim, do verso 1 ao 3. O anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo, vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Amém, irmãos? João ouve do anjo de Deus, do Senhor Jesus, a revelação à igreja de Sardes. Eu sei que vocês estão fazendo, acham que estão vivos, mas estão mortos. Nós precisamos, e esse texto é interessante, que fala para o povo de Deus, e aí me dói como uma facada no peito, porque é para nós. É para aquela igreja, mas você tem que se colocar dentro do texto. Será que minha atitude, a minha vida, o meu comportamento tem sido de uma pessoa vivificada, que vive com Cristo? Ou tendo atitudes e comportamentos mundanos de pessoa que não é digna de ser chamada filho de Deus? Eu sei o que vocês estão fazendo. Não dá para nós nos escondermos de Deus. E o Senhor se desagrada. Mas uma coisa é bela, e em favor de você, povo de Deus, comunidade. Lembre-se do que vocês aprenderam, diz o texto. Aqui a gente pode louvar e agradecer a Deus por sermos uma igreja. Um povo, uma comunidade reunida, porque é aqui que nós aprendemos das coisas de Deus. E aqui a esperança de vivificação através da igreja. Há esperança de vivificação para os mortos espirituais através da igreja. Amém? Coisa linda. A igreja é instrumento de vida para aqueles que estão mortos. Não é a igreja que salva, mas a igreja é instrumento de levar essa mensagem que vai vivificar os mortos espiritualmente. Portanto, eu digo, irmãos, morrer, seja ímpio, seja cristão, todos vão morrer. Diz o Chicó, na ilustração, tudo que é vivo, morre. Até as plantas. Principalmente se for cuidada por mim, morre rapidinho. Então, planta morre mesmo. Porém, irmãos, tudo que é vivo morre. Mas o que nós temos que aprender é que nós precisamos ser vivificados por aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Se todo mundo morre, e diz o texto de Lucas 15, que ele estava como morto, e se o filho pródigo morresse fisicamente, enquanto ele estava morto espiritualmente? Ok? Se o filho pródigo morresse fisicamente, enquanto ele estava perdido nos prazeres do mundo, vem o que o texto, que eu estava com a folha virada, de Apocalipse capítulo 2,
Vira a folha para trás, Apocalipse capítulo 2, verso de número 11. Mensagem à igreja de Esmirna, esse aqui que estava com o olho errado aquela hora. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. A pior morte não é a morte física. A pior morte não é a morte física, mas sim a segunda morte, porque esse o texto fala de morte espiritual. A morte física todos nós sofreremos, bem e mal, bonito e feio, homem e mulher, todos os seres vivos. Mas Deus dá uma palavra de esperança para aqueles que são vivificados em Jesus Cristo, que não passarão pela segunda morte. Aleluia, amém? Oh, meu irmão, isso aqui é poderoso. Essa morte citada no filme é para todos. Aquilo que iguala a todos os viventes. Não precisa temê-la. E nós vamos dizer aqui daqui a pouco, por que você não precisa temer, pastor? Não posso temer a morte física? Não precisa não. Você é crente, irmão? É crente em Jesus? Não precisa temer a morte física não. Morte é negar a Cristo, e crer e aceitar a Cristo é viver. A morte espiritual é negar a Cristo. A maior morte não é a morte física, é a morte espiritual, onde se nega o Senhor Jesus. Mas aceitar o Cristo é verdadeiramente viver. Hoje você tem aí a sua vida física, mas você também tem que ter vida espiritual, para que não sejamos mortos vivos. O Senhor Jesus, quando falou com o jovem, vem me siga, falou, não, Jesus, não vou não, porque meu paizinho morreu fisicamente, e eu preciso ir lá enterrar meu paizinho. Aí Jesus fala o quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Olha o jogo de palavra que Jesus faz. Deixa os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente. Porque como um morto vai enterrar outro morto? Não tem jeito. Então deixa os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente. Jesus fala, e você vem para a vida. Deixa os mortos para lá e venha. Amém? Por que Jesus fala isso? Porque vida só em Jesus. Se a morte no Antigo Testamento é um romper com o Senhor, aproximar-se dele é vida em abundância. Amém? Ezequiel 18, se você trouxe a Bíblia, vamos praticar. Vamos abrir. Profeta Ezequiel, capítulo de número 18. Que coisa linda esse texto, meu irmão. Você que tem mania de pintar, de rabiscar, eu sou apaixonado por isso. E enquanto eu estudava esse texto, eu tive uma surpresa do meu filho. É tudo que criança imita pai e mãe, né? Tome cuidado, porque coisa boa a gente ensina, e coisa ruim também. Mas os meus filhos vendo eu pintar minha Bíblia toda rabiscada, toda pintada. Essa aqui eu ganhei essa semana passada, né, Jazir? Mas já pintei para hoje. É boa para visualizar na hora do sermão. E hoje eu perguntei, pai, ó, a biblinha dele toda rabiscada, rabiscando a biblinha, imitando eu. Tomemos cuidado, o povo que tem criança pequena em casa, que as coisas boas a gente ensina, mas as ruins, infelizmente. E graças a Deus meu filho estava lá pintando a biblinha dele. Pai, estou lendo aqui. E o Emanuel estava pregando a Bíblia para a Helena com a história da escola dominical de hoje, que os irmãos que vieram sabem qual é. Bom, diz assim então Ezequiel capítulo 18, o verso de número 21, depois a gente pula para o 31. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá.
Amém? 31. Abandonem todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Aleluia! Pecar é morte e seguir ao Senhor é vida. Viver com o Senhor. O texto que nós abrimos o estudo dessa noite diz assim Paulo aos Filipenses: pois para mim viver é Cristo. Irmãos, fora do Senhor Jesus não há vida. Fora do Senhor Jesus não há vida. Ah, pastor, mas como não? Olha o tudo da night, olha a bebedeira, a bagunça. Olha como que o povo tem vitalidade. Diferente de vida. Vitalidade é juventude, é força, é energia. Mas nós estamos falando de vida espiritual. Não adianta ter a vitalidade da saúde, da juventude, se estão como mortos, como o filho pródigo estava quando o pai o avaliou. O filho tinha toda a vitalidade, toda a força da juventude, mas o pai o avaliou e disse: estava morto, mas agora reviveu. Reviver é voltar para Deus, como nós lemos em Apocalipse, é voltar para a igreja, para as leis, para a palavra, para Cristo. Paulo é maravilhoso nessa frase: pois para mim viver é Cristo. Fora de Cristo não há vida. Cristo não tem vida, Ele é a vida. Por isso Ele pode nos dar a vida e até mesmo tirá-la. Porque Deus, em Jesus Cristo, é a vida, é a essência da vida. Para Paulo não importa a morte ou morrer, pois ele cria que estar com Cristo é muito melhor. Irmão, isso aqui é loucura, né? Será que você pode dizer um amém para o que o Paulo disse? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Gostei que pelo menos uma maioria foi comigo. Será que nós temos a compreensão que estar com Cristo, irmãos, é que a gente é muito materialista. A gente gosta demais dessa terra. E Deus quer nos dar vida, irmãos. Deus não quer que ninguém morra. O que nós lemos lá em Ezequiel? O Senhor disse que não quero que nenhum morra. O Senhor não quer. Se Deus quisesse, não deixava a gente vivo. Por que nós estamos aqui? Por que ressuscitou Lázaro? Tantos. Ressuscitou menina, filha de Jairo. Lá no passado os profetas ressuscitaram. Opa! Deus tem interesse que nós tenhamos vida. E Paulo falou aqui no texto do 23: estou cercado dos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Por causa de vocês é muito mais necessário que eu continue a viver. Opa, Deus tem um projeto através da vida de Paulo. Tem um ministério a cumprir ainda. Pastor, por que eu estou aqui ainda? Deus tem algo para cumprir na tua vida. Ou para que você seja útil na vida de alguém, ou que ainda você tem coisas para tratar. E não deixe para depois da morte, porque não dá, né, meu irmão? Depois que morreu, morreu. Os mortos não se comunicam. Os mortos não se comunicam. Tudo que você tiver que orar e buscar o Senhor, busque agora, porque depois é aguardar o dia final. Irmãos, eu creio e eu sei do meu coração, eu posso falar que para mim é melhor morrer do que viver. Se para você Cristo não é melhor do que tudo que você tem aqui, você é um ser materialista, está pecando nesse conceito. Não estou incentivando ninguém a cometer suicídio. Vocês me entendem? Só quero dizer o que é melhor. Melhor é estar com Deus.
Muitos acreditam que o nosso corpo é uma prisão do nosso espírito. Aqui a gente sofre, aqui a gente tem enfermidade, aqui a gente tem governos corruptos, aqui a gente, soa num calor lascado, a gente se preocupa com os nossos filhos, com os nossos pais, a gente sofre de várias maneiras, e que é o céu? Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Onde você quer ficar, irmãos? Quer ficar por aqui? Quer ficar por aqui? No dia que mamãe estava nos seus últimos dias, conversando com o papai e com meus irmãos, pai, alivia a dor da mãe. Alivia a dor da mãe. Fala para o médico dopar e deixa ela ir em paz. Minha mãe estava num estágio gravíssimo de um câncer violento que tomou conta de tudo e já começou a ter alucinações e se debatia na UTI, o negócio foi se agravando. Meu pai um dia foi visitá-la, falei, Senhor amado, meu pai não aguentou ficar 3 minutos e saiu em prantos de ver a esposa naquela situação. Meu pai não aguenta, meu pai é fraco assim, de aguentar essas coisas de emoção. E a família pediu para os médicos, não tenho a convicção, a certeza se eles fizeram isso, mas foi um pedido da família para que desse uma medicação forte para a mãe dar uma apagadinha e descansar em paz, que ela estava sofrendo. Senhor, alivia, leva, encerra toda essa trama, essa dor, essa situação. Então, meus irmãos, a gente sabia que era uma situação de fim, Então, irmãos, nós temos que ter a concepção de que lá é melhor que aqui. Onde habita os céus, onde habita o Senhor, onde está o trono do nosso Deus. E a morte não deve ser temida pelo cristão. Morrer é lucro. Morrer é lucro porque eu vou para onde é melhor. É lucro porque é melhor do que aqui. É preferível estar com Cristo. Contudo, quem dá e tira a vida, só o Senhor. Não toque nem na tua e nem na de ninguém. Pois o Senhor nos diz que Ele deu o Espírito, sopro de vida. A carne, o corpo volta à terra. E o Espírito volta a Deus, que foi quem deu. Volta para Ele. A morte do cristão é um ato de salvação e libertação das dores do sofrimento. A morte não é para ser temida, e sim preparada. 2 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8 diz: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Paulo está doido mesmo, Doidinho. Esse homem aqui fumou um negócio muito doido, só pode. Não é, irmão, não é fumo não, viu? Não é que ele bebeu também não. Isso aqui é convicção de fé. Convicção, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho certeza da minha salvação. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, misericórdia, tristeza, lamento, porque só pode ter paz na morte quem tem paz com o Senhor. Só pode desejar os céus quem sabe que vai. Quem pode ter alegria na morte é quem deseja e sabe que vai para os céus. Para terminar, pois vivemos com Cristo hoje e eternamente. Se você tem a certeza da salvação, você já vive com Cristo hoje, amém? Amém. Então a morte, meu irmão, é continuar vivendo com Ele. Nada vai mudar nessa perspectiva espiritual.
Não muda. Se você está com Cristo hoje, você vai continuar com o Senhor. Salmo 21, para terminar, verso de número 4. Como eu disse que Deus não se agrada, em Ezequiel nos falou, que Deus não se agrada da morte. Diz o texto do Salmo 21, o rei pediu vida, e tu lhe deste vida longa, sem fim. Porque a vida é contínua com aqueles que têm o Senhor. A vida aqui, longa e sem fim. Eternamente. Essa é a vida com o Senhor. É um continuar com o Senhor. Amém? Nada muda para o nosso espírito, para aqueles que vivem com Deus. Vivamos com Deus, que é vida, hoje e eternamente. Se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitaremos. Essa é a palavra. No dia que Jesus voltar, buscará a sua igreja. Aqueles que já morreram ressuscitarão, e a igreja que estiver viva subirá arrebatada com o Senhor. Meus irmãos, nos preparemos para isso, para que um dia a gente volte a se encontrar. Quer rever os seus parentes queridos? Quer conhecer o José? Quer conhecer Davi? Quer conhecer Abraão? Quer ver o Senhor face a face? Temos que ter esse contato com Cristo hoje, para que a nossa morte seja uma continuidade e não uma interrupção. Amém? Oremos ao Senhor.